situação se repete em todo o país. O número de defensores públicos é insuficiente para atender a demanda. Em São Paulo, a situação é ainda mais grave. É um estado muito populoso, com muitos municípios, e a Defensoria Pública é muito recente ainda, então não consegue atingir. O trabalho voluntário de alguns advogados tem sido a esperança para quem não tem acesso ao serviço. Mas justamente em São Paulo, esse atendimento de graça está na mira da regional da OAB. Isto é uma violência ao advogado e é uma violência ao pobre, que tem a expectativa de ter alcance à justiça e que a ela não pode chegar. Além dessa polêmica, o Via Legal de hoje também fala de uma obrigação que tem levado profissionais recém-formados à justiça. Nós estamos enfrentando um problema muito sério nessa área médica. Nós temos cerca de hoje 350 funções, cargos de médico das unidades do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que são as quais eu controlo, e nós conseguimos convocar cerca de 69 médicos. E tem muito mais no nosso programa que começa agora. Não é de hoje que a forma tradicional de colher a cana-de-açúcar tem sido criticada e até questionada nos tribunais. A explicação é simples. Além de causar danos à saúde do trabalhador, a prática, que inclui a queima da palha, também tem impactos ambientais. Em Pernambuco, os donos de um engenho precisaram provar que não passaram dos limites na hora de usar a técnica. Não é fácil entrar em um canavial para fazer o corte da cana. Além da vegetação densa, as extremidades das folhas são bem afiadas, o que representa um risco até mesmo aos trabalhadores que usam equipamentos de proteção. Para deixar a atividade um pouco menos agressiva, os produtores usam a técnica da queima controlada, uma prática prevista em lei, autorizada e fiscalizada pelos órgãos ambientais. Falando nas usinas, na indústria de álcool e açúcar, eles teriam que procurar o órgão ambiental do Estado, dizer a quantidade de propriedades referente àquela usina, a quantidade em hectares da cana-de-açúcar, preencher um requerimento solicitando essa autorização juntamente com o mapa georreferenciado. As normas que regulam a queima controlada prevêem distâncias mínimas entre o local a ser queimado e rodovias, linhas de transmissão e áreas de preservação permanentes. A lógica é tomar todos os cuidados para evitar acidentes. Esse fogo colocado, ele salta para uma área dessa de preservação, em questão de poucos minutos, poucas horas, vai haver uma perda de ecossistema. Para afastar esse risco, o IBAMA fiscaliza e, se for o caso, autua os responsáveis pela queima. Mas a realidade mostra que nem sempre o assunto é resolvido na esfera administrativa. Normalmente, os casos acabam chegando à justiça. Aqui em Pernambuco, por exemplo, 24 usinas de cana-de-açúcar são alvos de ações civis públicas movidas pelo órgão ambiental. Ele objetivava o seguinte, que a empresa, que é uma usina, que tem como atividade a plantação da cana-de-açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar, objetivava que essa empresa recuperasse as áreas que ela degradou, por conta que ela não tinha licença para desmatar em área de reserva legal e APPs, que é a área de preservação permanente. E também que ela pagasse uma indenização ao Fundo de Bens Lesados pelo que foi degradado e ainda que parasse com as queimadas, porque essa situação de queimar a cana já não é cabível nessas áreas de meio ambiente. Por outro lado, quem defende o setor canavieiro insiste que o fogo deve continuar liberado, principalmente em áreas de declive, onde não seria possível o corte mecanizado. Não representa ameaça. Isso eu digo porque todo ano é queimado, todo o setor queima no estado e, que eu saiba, não tem havido qualquer caso, nesses últimos anos que tem havido essas ações todas, de queima de unidade de conservação porque veio uma queima controlada de cana. Isso realmente não é uma ameaça. Em uma das ações já julgadas pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, os desembargadores da 3ª turma concluíram que a empresa Vitória Agrocomercial estava autorizada a realizar a queima e que não havia provas de danos ambientais provocados pelo fogo. Mesmo assim, produtores do setor têm buscado alternativas à queima. A solução passaria pelo corte mecanizado em áreas acidentadas.
Mas aí surgem outros problemas. A mudança pode provocar desemprego nas regiões produtoras e ainda exigir um investimento alto, o que seria praticamente impossível para os pequenos produtores. 80% dos nossos fornecedores são pequenos produtores. Então, são micro fornecedores de 1.000 toneladas de cana. Então, para comprar uma máquina para esse fornecedor é difícil. Então, talvez tenha que formar cooperativas ou usinas ajudar os pequenos produtores a ajudar a tirar a sua lavoura. Por trás dessa discussão jurídica e da busca por alternativas ao uso do fogo em canaviais está um motivo nobre: a preservação do que ainda resta da Mata Atlântica brasileira. Porque hoje a nossa preocupação é tentar salvar ainda a Mata Atlântica, né? Onde elas ficam situadas. E a gente sabe que se não tiver esse controle dessa queima controlada, o que pode acontecer é esse fogo ser estendido e avançar na mata, né? Para muitos jovens, o serviço militar obrigatório é a oportunidade de começar uma carreira. A maioria, no entanto, faz o possível para ficar longe dos quartéis. Mas a tão sonhada dispensa é ainda mais difícil no caso de estudantes da área de saúde. Eles até conseguem adiar o compromisso, mas muitos só recebem o diploma depois de servir às Forças Armadas. Bernardo lembra perfeitamente do momento em que se alistou no Exército. Foi em 2001, quando ele completou 18 anos. Na época, o jovem planejava estudar medicina e foi liberado por excesso de contingente, como está declarado no certificado de dispensa de incorporação. Em 2010, ele realizou o sonho, concluiu o curso. Esperava apenas a colação de grau para começar a residência médica quando veio a surpresa. Nós recebemos uma notícia que nós só iríamos colar o grau, só iríamos pegar nosso diploma se nós nos apresentássemos para poder comparecer ao serviço militar, se alistar novamente. Bernardo e outros colegas que também foram chamados não aceitaram a nova convocação e procuraram a Justiça Federal. E deu certo. Uma decisão favorável do juiz livrou o grupo de cumprir o serviço militar. Eu procurei os meus direitos, procurei entrar na Justiça através de um advogado para poder exercer o meu direito de querer, de servir ou não, uma vez que eu já tinha cumprido minha obrigação de me apresentar, né? Há 2 anos, o Via Legal mostrou uma história parecida, a do médico Ijaciel Soares, de Recife. Ele também precisou procurar a justiça para ser liberado do Exército logo após a conclusão do curso. Na época, ele se preparava para iniciar a especialização em ortopedia e teria que largar tudo e passar 1 ano longe de casa. Eu tinha uma família, eu tinha uma esposa que dependia de mim, eu tinha uma casa para sustentar, eu tinha mãe que eu ajudo em casa, eu tenho um irmãozinho menor que eu ajudo em todo, ou seja, a gente o chamado arrimo de família. Aqui no Rio de Janeiro, a Justiça Federal também tem sido o caminho para muitos profissionais da saúde que não querem servir as Forças Armadas. Recentemente, os desembargadores da 2ª Região confirmaram a dispensa de um médico recém-formado de Teresópolis que tinha sido liberado do Exército quando fez 18 anos de idade. Essa decisão cada vez mais se consolida nos tribunais do país. No centro do debate está a lei que regulamenta o serviço militar obrigatório de médicos, farmacêuticos, veterinários e dentistas. Durante 43 anos, o assunto foi regulamentado pela Lei 5.292. A norma determinava que os estudantes da área de saúde que tivessem obtido o adiamento da incorporação ficavam obrigados a prestar o serviço militar no ano seguinte à conclusão do curso. As regras mudaram em 2010, quando a obrigatoriedade foi estendida aos estudantes dispensados na época do primeiro alistamento, o que para este advogado é um claro desrespeito ao direito adquirido. Só ele já representou cerca de 100 profissionais contrariados com a nova exigência do serviço militar. Porque aqueles que foram dispensados naquela época, quando seus 17 para 18 anos, eles estavam ali cumprindo a lei. Eles estavam ali, cumpriram todos os requisitos da lei para serem dispensados. E não podem ficar à mercê de uma nova lei que venha lá na frente a prejudicá-los. O advogado também lembra que não há garantias de que o convocado vá trabalhar no atendimento médico. Há um caso também que eu posso exemplificar de um cliente que, na época dos Jogos Olímpicos Militares,
se não me engano, em 2011, ele ficou organizando o trânsito na região do Engenhão. Isso não é um trabalho para médico. O chefe do Serviço Militar do Exército no Rio de Janeiro e Espírito Santo nega que haja desvios de função. Segundo ele, hoje faltam médicos na tropa. Nós estamos enfrentando um problema muito sério nessa área médica. Nós temos cerca de hoje 350 funções, cargos de médico das unidades do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que são as quais eu controlo, e nós conseguimos convocar cerca de 69 médicos. O Coronel Garritano explica que os profissionais são empregados nos hospitais e clínicas militares e muitos deles trabalham inclusive como voluntários. É o caso de Gabriel, que já cumpriu o período de serviço obrigatório. O clínico geral prorrogou a permanência no Exército por mais um ano, tempo que deve ajudá-lo a decidir em qual área vai fazer a residência. E aqui, como a gente pega a clínica médica, é bem abrangente, né? A gente trabalha com todo tipo de coisa. Então, tá me ajudando sim, Tem coisas que eu já descartei, que já sei que com certeza não quero, e já tem coisas que eu já sei que é isso que eu gosto, é isso que eu vou querer fazer. Na realidade, nós somos cumpridores de uma lei existente. A lei diz que o médico, dentista, farmacêutico veterinário, ele após completar a sua faculdade, ele é convocado para a prestação do serviço militar. Legislação que, para quem está iniciando a carreira e não deseja servir, parece injusta. O ideal é que sejamos livres para traçar nossas metas e concluir. No caso dos jovens que não escolheram uma carreira na área de saúde, as regras do serviço militar estão previstas na Lei 4.375 de 1964. Ela deixa claro, por exemplo, que o alistamento deve ser feito no primeiro semestre do ano em que o jovem completa 18 anos. O procedimento é feito na junta militar de cada município. Depois, o jovem deve se apresentar para a chamada seleção geral. Nessa etapa, ele é dispensado ou encaminhado para o Exército, Marinha ou Aeronáutica. Quem é convocado, mas não se apresenta, comete um crime militar e pode até ser preso. E é bom ficar atento a essa obrigação. Quem não está em dia com o serviço militar não pode tirar passaporte, assumir cargo público, se matricular em qualquer escola ou receber diploma. Todos os dias, dezenas de brasileiros vão à justiça contra regras e procedimentos adotados pelo INSS. No caso que você vê agora, a confusão envolve o chamado período de graça. No sul do país, a desconfiança é que o Instituto trata de forma diferenciada trabalhadores com carteira assinada e autônomos. Boa parte dos seus 48 anos, Paulo passou dentro de um restaurante. Faz 24 anos, sempre como garçom. A rotina, louça, tratar bem os clientes, andar bem bonitinho, arrumadinho. Ele sempre trabalhou com carteira assinada e, como consequência, todos os meses recolheu, junto com os patrões, a contribuição previdenciária. Garantia para todos, né? Quem trabalha com carteira assinada. Seu Jorge escolheu um caminho diferente. Há 10 anos, montou o próprio negócio. É bom porque tem o dinheirinho próprio, né? Ganha quase todo dia. Não é sempre a mesma coisa, mas é razoável. Ele virou patrão, mas não deixou de pagar o INSS. Afirma que assumiu sozinho a conta mensal para não perder direitos, como aposentadoria e auxílio-doença. Por isso, assim como Paulo, Jorge é um segurado do INSS. Mas, de acordo com a Defensoria Pública da União, se ficarem desempregados e deixarem de pagar as parcelas, os dois não receberão o mesmo tratamento do Instituto. Nós alegamos que houve uma afronta à Constituição Federal. Por quê? Além de ferir o princípio da isonomia, de tratar pessoas que estão em situações equivalentes, ou seja, estão sem trabalho, sem remuneração involuntariamente, fere o princípio da proteção, o princípio da universalidade, o princípio da solidariedade, que são todos diretrizes do sistema previdenciário brasileiro. A regra geral diz que o segurado que ficar sem trabalho de forma involuntária tem direito a uma proteção de 12 meses. Prazo que pode ser estendido por mais um ano, se a pessoa tiver feito pelo menos 120 contribuições mensais sem interrupção.
se depois desse período o trabalhador continuar fora do mercado, ainda é possível ficar mais 1 ano como segurado. Mas nesse caso, ele precisa provar que está em busca de emprego. É o chamado período de graça. Só que a Defensoria Pública da União acusa o INSS de conceder ao trabalhador autônomo apenas a primeira etapa do benefício. Essa discussão chegou à Justiça. Aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os autores da ação conseguiram convencer a relatora que havia sim um tratamento desigual. Por isso, ela determinou que o INSS estenda ao contribuinte individual o mesmo prazo concedido aos trabalhadores que têm carteira assinada. Nós observamos que existia uma disparidade de tratamento jurídico entre os contribuintes individuais e os segurados empregados no que diz especificamente à extensão do período da graça. Discriminação que não existe na lei de benefícios, razão então da proposição dessa ação e do julgamento favorável. A decisão também permite que esses trabalhadores possam se valer de meios alternativos para provar a situação de desemprego, já que essa informação não fica registrada na carteira. A confissão, os documentos, as testemunhas, a presunção e a perícia. A nossa ordem jurídica admite todos aqueles meios que, mesmo não elencados na lei civil, também são considerados moralmente legítimos. A Previdência garante que essa diferença de tratamento já não existe. De acordo com este procurador do INSS, tanto o contribuinte individual quanto o que foi demitido podem ter o período de graça ampliado por até 3 anos. Mas o Instituto insiste que, seja qual for a situação do trabalhador, ele precisa estar registrado no Ministério do Trabalho para provar que está tentando sair da situação de desemprego. A flexibilização desse entendimento de que se exige uma prova formal do desemprego involuntário para estender esse período de graça pode acarretar justamente a situação de estender a cobertura previdenciária para pessoas que efetivamente não fazem jus a esse direito, não preenchem os seus requisitos que foram instituídos por lei. Quanto mais benefícios se concedem para aqueles que não têm direito, menos sobra para aqueles que efetivamente trabalham e efetivamente sustentam a Previdência Social. Por causa dessa divergência, o INSS já avisou que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Já para a juíza que analisou o caso, mais do que garantir a igualdade entre os segurados, o que a medida pretende é assegurar que o sistema previdenciário acompanhe as mudanças da sociedade e do mercado de trabalho. Eu acho que o que todos nós esperamos é que a vida do direito, que está sempre em movimento, ela consiga se tornar sempre mais próxima da realidade das pessoas. Então, a prática jurídica, ela não fique distanciada nas nuvens, ela faça parte do dia a dia das pessoas. Outro órgão público que também é presença frequente nos tribunais de todo o país é a Caixa Econômica. São tantos os questionamentos envolvendo o banco que a Justiça resolveu inovar. A ordem agora é estimular o acordo entre as partes antes mesmo da abertura da ação. Um juiz e 3 advogados da Caixa Econômica Federal ouvem atentamente o que Érica tem a dizer. A servidora pública explica por que está decidida a processar o banco. Conta que, por um erro da instituição, enfrentou um episódio muito constrangedor. A escola onde fazia um curso técnico não permitiu que ela renovasse a matrícula com cheques pré-datados. O motivo? A aluna estava com o nome sujo na praça. Já virou motivo de deboche na escola. Todo mundo fala a mesma coisa. Então, assim, é constrangedor, é chato. Nossa, é terrível. Quando procurou a Caixa Econômica, Érica descobriu que a restrição foi provocada por uma dívida que ela havia negociado 3 meses antes. E a servidora pública garante, não atrasou nenhuma prestação. Sendo que constava no contrato que em 24 horas meu nome não constaria mais no SPC. Érica chegou a formalizar a reclamação aqui na Justiça Federal, mas antes que o caso virasse um processo, ela teve a chance de resolver o problema participando de uma iniciativa inédita aqui em Brasília, o Acordo Pré-Processual. Na prática, funciona como uma audiência de conciliação
mediação. As duas partes são convidadas a conversar e, frente a frente, tem a chance de chegar a um consenso. A diferença em relação ao modelo já adotado é que, se houver acordo, o caso é encerrado sem que a ação sequer seja iniciada. Essa possibilidade de as partes falarem antes de aquilo virar um processo já ajuda em muito o avanço do trato da questão, porque a gente consegue identificar com muita precisão qual é o fato controvertido. E com base nisso a gente consegue trabalhar não só o aspecto jurídico, mas o próprio envolvimento emocional que aquilo gera, né? A experiência de Érica foi bem sucedida. Em menos de 20 minutos de conversa, todos estavam convencidos de que a servidora pública deveria ser indenizada por dano material e também moral. Ela vai receber R$ 700. Aí foi bem rápido, bem tranquilo, fui muito bem recebida aqui. Vantagem para o cidadão, que evita o desgaste de um processo judicial, para a Justiça, que tem um caso a menos para resolver, e também para a União, que economiza tempo e dinheiro. O processo hoje ele é caro. A nossa perspectiva com o pré-processual é diminuir pelo menos 60% dos processos realizados. Márcio também saiu satisfeito. Ele conta que há 5 meses tentava resolver um problema simples com a Caixa Econômica. Você vai ligando, você vai passando para tem uns que desliga e aí vai. Aí você vai ficando chateado, né? Aqui, finalmente conseguiu se livrar de uma cobrança indevida. Se não toma essa iniciativa, nunca vai acabar isso, né? Outra vantagem do sistema pré-processual é que tudo se resolve em menos de 30 dias. Uma forma rápida, célere, econômica de resolver o seu problema em um curto espaço de tempo. Amanhã teremos muito mais conciliações pré-processuais e muito menos conciliações processuais, significando que a política de conciliação tem evitado a judicialização. Em São Paulo, esse tipo de acordo também já facilitou a vida de muita gente. Marcelo deixou de pagar as anuidades do CRECE, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, e acabou acumulando uma dívida de R$ 5.000. Na mesa de negociação, conseguiu reduzir os juros e saiu aliviado. Eu consegui fazer chegar a um valor que para mim é justo. Na Justiça Federal do DF, o projeto é coordenado por esse juiz. Na avaliação dele, a maior vantagem da conciliação é estimular os envolvidos para que juntos encontrem a melhor solução para o conflito. Cria para as pessoas essa cultura de que elas são não apenas partes num processo, elas são partícipes da solução adequada para a resolução daquele conflito. Para boa parte dos brasileiros, é difícil entender a decisão de uma entidade de classe de proibir os profissionais de trabalharem de graça. Essa tem sido a postura de pelo menos 2 regionais da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Em Alagoas e em São Paulo, o atendimento voluntário só pode ser feito em alguns casos específicos. Veja na reportagem de Érica Rezende a reação de quem resolveu brigar para continuar prestando esse tipo de serviço. Filas, senhas e uma longa espera. Essa cena se repete todos os dias na Defensoria Pública da capital paulista. Quem não tem dinheiro para pagar um advogado precisa ter paciência. Afinal, a procura é grande. São mais de 500 casos por dia. Por que você procurou a Defensoria Pública? Porque eu não tenho condições de pagar um advogado e para pegar a guarda do meu neto. Para solicitar vaga na creche para minha filha. Porque desde 2011 que eu fiz a solicitação de vaga para ela e até agora nada. Pedi a pensão por falecimento do meu irmão para a esposa dele. É uma boa opção para gente que não tem condições, né? Então, como não tem condições, a gente tem que vir atrás, tem que correr atrás. O trabalho é feito por 600 defensores distribuídos por 41 municípios de São Paulo. Mas, apesar do esforço, o número não é suficiente para atender a demanda que cresce a cada dia. O ideal é que nós consigamos estar presente em todos os locais para realizar esse serviço de assistência jurídica através da instituição pública prevista para essa finalidade. Infelizmente, isso não é possível no estado de São Paulo ainda, ou seja, é um estado muito populoso, com muitos municípios, e a Defensoria Pública é muito recente ainda, então não consegue atingir.
A falta de profissionais se repete em todo o país. No Brasil, existem apenas 5.054 defensores públicos estaduais, menos de um por município. Resultado, nas cidades do interior onde o órgão ainda não está presente, quem atua na defesa do cidadão é o advogado dativo. A Defensoria possui um convênio com a OAB, um convênio bastante significativo com a Ordem dos Advogados do Brasil, que permite que advogados particulares trabalhem em prol da assistência judiciária gratuita e recebam da Defensoria Pública para atuar naquela demanda. Por lei, o advogado dativo deve ser pago pelo Estado. Mas a demanda é tão grande que, para ajudar o cidadão, alguns profissionais acabam atuando de forma voluntária, ou seja, sem cobrar nada pelo serviço. O problema é que aqui em São Paulo e em Alagoas, as regionais da OAB criaram normas que impedem o exercício da advocacia gratuita, também conhecida como pro bono. No caso da norma defendida pela entidade paulista, a restrição aparece de forma clara. Apenas entidades carentes do terceiro setor podem se beneficiar com a advocacia gratuita. O assunto é polêmico e tem gerado muita discussão. Profissionais que concordam e até defendem a expansão desse serviço criaram um instituto para viabilizar o atendimento. Essa resolução tem que ser ampliada. Ela é restritiva, ela tem que ser ampliada para o benefício de pessoas físicas. O ex-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo acompanhou a regulamentação da prática pro bono. Ele afirma que a norma não é proibitiva e que foi criada apenas para evitar que alguns profissionais tirem vantagem da atividade beneficente. A OAB, ela simplesmente regulamentou o exercício da advocacia pro bono para impedir desvios de comportamento, desvios de conduta. Nunca houve nenhuma proibição por parte da ordem. Não existe nenhum processo disciplinar contra advogados na ordem que tenham feito advocacia gratuita. O assunto foi discutido nessa audiência pública em São Paulo. O evento ganhou apoio de juristas e advogados renomados, como os ex-ministros da Justiça Miguel Reale Júnior e José Carlos Dias. Muitos revelaram que já fizeram advocacia gratuita, mesmo com a proibição da OAB. Isto é uma violência ao advogado e é uma violência ao pobre, que tem a expectativa de ter alcance à justiça e que a ela não pode chegar. É preciso que o próprio judiciário, nesta parte, incentive, cobre uma participação maior. O Supremo tem defendido muito também a valorização da Defensoria Pública. A Ordem dos Advogados do Brasil não enviou representantes ao evento. Para o Ministério Público, a norma impede o exercício livre da profissão e o acesso à justiça. Caso a resolução não seja revogada, o procurador promete entrar com ação na justiça contra a entidade. Enquanto o CNJ prevê a advocacia voluntária em sua resolução, nós temos resoluções da OAB que proíbem. Então, acho que nós precisamos sentar e ajustar as resoluções, porque num determinado momento parece que cada um está puxando para um lado, né? E quem está sofrendo com isso é a sociedade. Nosso programa está terminando. Anote os endereços da internet para rever as reportagens de hoje e também as edições anteriores. O Via Legal volta na semana que vem com outras histórias que foram decididas na Justiça Federal. Até lá!